Olá a todos, regressamos para a aula 8, para a sessão 1 da aula 8. Vamos continuar com trigonometria. Eu trago-vos aqui alguns exercícios do Mato Sucesso, trago-vos este primeiro, a escolha múltipla do Mato Sucesso, e este segundo exercício, que também é do Mato Sucesso, de umas provas modelo que nós temos no Mato Sucesso. As sessões 2 e 3 também serão com exercícios do Mato Sucesso e do meu livro. Então, diz aqui nesta primeira, temos aqui uma função g contínua em R, esta é uma informação importante, não é? Por se é contínua em R, é contínua aqui no 1, não é? Em x igual a 1, e é definida por sendo 3x menos 3 sobre x ao quadrado menos x, para x menor do que 1 e logaritmo na base 2 de 3x mais 2k menos logaritmo na base 2 de k se o x for maior ou igual a 1, com o k um número real positivo. Pede simplesmente o valor de k. Bom, este é daqueles exercícios mais ou menos comuns, não é? De escolha múltipla também são bastante comuns, em que se pede para determinar um valor sabendo que a função é k, o valor de um parâmetro, sabendo que a função é contínua. Então aqui, a primeira coisa que eu vou escrever é, nós sabemos que g é contínua em R, pelo que é contínua em x igual a 1. E, portanto, se é contínua em x igual a 1, portanto, o que é que nós sabemos disso? O limite no x tendo para 1 à esquerda da função g é igual ao limite no x tendo para 1 à direita de g de x, que é igual a g de 1. Portanto, isso é que nós sabemos e é a partir daqui que nós vamos resolver o exercício. Bom, aqui eu vou começar pelo positivo, ou seja, para a direita de 1, porque está aqui maior ou igual, quer dizer que isto não deve ser difícil de calcular. Não deve ser difícil, não é só substituir neste caso. Então, vou aqui então fazer aqui primeiro o limite à direita, limite, quando o x tende para 0 mais de g de x, será o limite, quando o x tende para 0 mais de logaritmo na base 2 de 2x, não é? 3x mais 2k menos 3x mais 2k menos logaritmo na base 2 de k. Não esqueçam aqui dos parênteses, é importante. Ok. Substituindo, fica então, vou substituir o x por 0, não é? Fica o logaritmo na base 2 de 3 vezes 0 mais 2k menos o logaritmo, não é 0, é 1, não é? Vou fazer para 0, mas vou fazer para 1. 1 mais, aqui é 1, não é? E ali é menos, não é? É mais. Ok. 1, portanto fica logaritmo na base 2 de k, que dá então logaritmo na base 2 de, para 3 mais 2k, menos logaritmo na base 2 de k. Eu vou deixar assim, depois vou ver se dará jeito fazer este sobre, ou seja, logaritmo na base 2 de 3 mais 2k sobre k, ou se não dá esse jeito. Para já, vou deixar assim. Bom, o g de 1 também é fácil, é calculado no mesmo sítio, não é? O g de 1 é o logaritmo na base 2 de 3 vezes 1 mais 2k menos logaritmo na base 2 de k, que dá exatamente a mesma coisa. Portanto, aqui nós não há nada a fazer, é deixar como está. Ok. Falta então o limite à esquerda de 1. Né?
Este é o que nós temos de calcular para terminar então aqui a resolução do exercício. O limite à esquerda de 1 é o limite quando o x tende para menos de seno de 3x menos 3 sobre x quadrado menos x. Ok? Vamos substituir, não é? Só aqui verificar se é isto. Vou aqui substituir e o exercício resolve-se quase sem intervenção nossa. É um exercício é um limite que parece difícil, mas que na realidade não é assim tão difícil. Então, se eu, portanto isto dá 0 sobre 0, eu não substituo aqui, mas 3 vezes 1 dá 3, menos 3 dá 0, o seno de 0 é 0, 1 ao quadrado dá 1, o menos 1 é 0. Se eu fatorizar aqui este polinómio em baixo, ou seja, neste caso basta colocar x em evidência, eu tenho aqui o que pretendo, não é? Reparem que eu agora poderia fazer uma mudança de variável, mas eu não o vou fazer para já. Vou fazer agora numa segunda resolução. Mas aqui, reparem, o que está aqui, este que está aqui em cima e este, a única diferença é que aqui falta multiplicar tudo por 3. Se eu fizer isso, temos o exercício resolvido. Não se esqueçam que, da mesma forma que os limites notáveis que nós já falámos aqui têm aquele, lembram-se quando eu escrevi não se esqueçam que desde que isto aconteça, não é levantado um comboio, menos 1 sobre o comboio, diz comboio tende para 0, isto é 1, não é? A mesma coisa acontece com o limite notável do seno, não é? Este é o que aparece no formulário, não é? Normalmente não, é o que aparece sempre, não é? Isto é 1, mas não tem de estar ali o x, não é? Pode estar ali qualquer outra coisa, não é? Não interessa, desde que esta coisa tenda para 0. É? O que nós fazemos quando mudamos a variável é tentar transformar isto, isto que está aqui, este tipo esta função normalmente que aparece aqui, numa coisa destas para ser igual ao que está no formulário, mas na realidade não é necessário. Portanto, eu posso separar isto aqui, assim. Como é que eu vou separar? Vou separar seno de... E aqui vou fazer uma coisa só para nos facilitar a vida. Vou meter 3 em evidência aqui dentro. E aqui tenho x menos 1 vezes o limite, quando o x tende para 1 mais, aqui, de 1 sobre x. Agora reparem que o que me basta fazer aqui é acrescentar aqui um 3 e aqui um 3, e isto que está aqui é este limite aqui, é um limite notável, e basta dizerem que se o x tende para 1 mais, então 3 vezes x menos 1 também tende para 0 mais, e portanto temos aqui na presença de um limite notável. E isto fica então 3 vezes 1 vezes 1 sobre 1, que dá 3. Temos o nosso limite resolvido, e agora basta igualar este a este. Antes disso, vou fazer aqui então da outra maneira, e vou fazer a partir daqui. A outra maneira, quer dizer, não é, acaba por não ser outra maneira, é só se quiserem, é só uma maneira diferente de apresentar o limite notável. Vou aqui fazer uma cópia, vou metê-lo aqui, não é? Passa um bocadinho torto aqui, é melhor passá-lo. Vou fazer aqui, a partir daqui, esta parte aqui, vou meter aqui um asterisco, assim um asterisco, e vou meter aqui o limite, aqui assim, está esquisito, limite, quando o x tende para 1 mais de seno de 3x menos 3 sobre
x menos 1. Ok, então o que nós fazemos aqui é a tal mudança, poderiam fazer se quisessem, que era, se o x tende para 1 mais, então x menos 1 tende para 0 mais. E se quiserem até podem meter, 3x menos 1 a tender para 0, ou seja, substituir este todo por y. Porquê? Porque ele também tende para 0, ou seja, se fizerem isto assim, não se esqueçam que este que está aqui, eu posso escrevê-lo como, este que está aqui, desculpem lá, ok, já está. Este que está aqui, eu posso escrevê-lo assim, não é? Se eu meter aqui um 3, aqui assim, eu posso escrever isto assim, não é? Se eu meter aqui um 3, x menos 1, a tender para 0 mais, certo? Obviamente, portanto, se eu chamar a este y, seja y igual a 3x menos 1, quer dizer que o y sobre 3 é x menos 1. Nem vou fazer assim. E reparem, nem tenho que substituir o y. Eu posso fazer aqui limite quando o x tende para 1 mais de 1 sobre x vezes limite quando o x tende para 1 mais de... Eu sei que tenho esta seta mal, eu já vou meter no sítio certo. 3 vezes x menos 1 ali, sobre x menos 1. Ok. E portanto eu posso chegar aqui, não é? Posso chegar aqui, vou só meter aqui a setinha agora no sítio certo. Aqui fica 1 sobre 1, não é? Vou substituir o x por 1 e aqui fica o limite quando o y tende para 0 mais de seno de y e aqui y sobre 3. Eu também podia ter posto ali um 3 e ali um 3 e substituía logo aqui por y, mas pronto, tudo bem. Não o fiz. Portanto, isto dá 1 vezes, este 3 salta aqui para cima, 3, limite, quando o y tende para 0 mais, de seno de y sobre y. Este é o tal limite notável direitinho que aparece no formulário. E, portanto, isto dá 1 vezes 3, que dá 3. Portanto, agora é só fazer, não é? É só fazer, então, o logaritmo na base 2 de 3 mais 2k menos o logaritmo na base 2 de k tem que dar 3. Eu vou passar este para aquele lado e vou escrever o 3 como um logaritmo na base 2, ou seja, o 3 como um logaritmo na base 2 fica logaritmo na base 2 de 2 ao cubo, certo? Ou seja, logaritmo na base 2 de 8. O que nós temos aqui é então logaritmo na base 2 de 3 mais 2k igual ao logaritmo na base 2 de 8, mais, este vem para este lado, logaritmo na base 2 de k. Ok, vou baixar aqui mais este bocadito. E assim, fica então logaritmo na base 2 de 3 mais 2k. Eu não preciso estar a calcular o domínio desta... Isto acaba por ser uma equação com logaritmos. Eu não preciso estar a calcular o domínio porque aqui no enunciado já me é dito que o k é um número real positivo, portanto, para qualquer k esta expressão está sempre bem definida, está bem? Não preciso estar a calcular. E aqui fica logaritmo na base 2 de 8k. Até agora é só igualar um ao outro, não é? Portanto, como a função logarítmica de base 2 é injetiva, fica 3 mais 2k igual a 8k. Passo o 2k para aquele lado, 3 igual a 6k, divido tudo por 6, k igual a 3 sextos, ou seja, k igual a 1 meio. E portanto, o k é 1 meio, vamos aqui às nossas opções, é a resposta B.
Então, a resposta correta é B. Vou escrever aqui. Resposta correta. B. Ok. Está feito. O primeiro exercício desta aula está feito. É um exercício de escolha múltipla. Não é exercício difícil, mas tem aqui algumas nuances que eu acho que são importantes. Então, vamos aqui para o exercício 2, que é, tenho aqui 11, mas é o exercício 2 desta sessão. Se é o 11 de uma prova modelo que eu tenho, num exame modelo que eu tenho no Mato Sucesso. Não sei bem qual, acho que é o 6 ou o 5, uma coisa assim do género. Então, diz o seguinte, é mais um daqueles exercícios típicos que aparecem nos exames, típicos no sentido em que dá uma figura e pede para escrever a área ou o perímetro desta figura em função de um dado ângulo. Ok. Então diz assim, na figura estão representados num referencial ON, X ou Y, a circunferência trigonométrica, portanto isto diz-nos logo que o raio da circunferência é 1, isso é importante. E o quadrilátero OABC, isto é um quadrilátero. Diz que o ponto C se desloca no quarto quadrante, eixo Y não incluído, e o ponto A acompanha o seu movimento, de modo que o segmento de reta AC é sempre paralelo ao X. Quer dizer que este segmento que está aqui é sempre paralelo ao X, e quer dizer outra coisa importante. Quer dizer que este lado é sempre igual a este, não é? Sempre. Quer dizer que isto aqui de cima é um triângulo isósceles, sempre. Depois diz, o ponto B pertence ao eixo Y, e o arco de circunferência BC, este arco aqui, está centrado no ponto B, que é o ponto médio de AC, portanto está mesmo em cima do eixo X. Reparem, se isto é um arco de circunferência, esta medida que está aqui, DC, é igual à medida BD, certo? Isto é importantíssimo para a resolução do exercício. Igual à medida mesmo ao comprimento, certo? Seja alfa a amplitude em radianos do ângulo EOC, EOC, com alfa pertencente de menos π sobre 2 a 0. E ele faz isto, não é? Este movimento. E F a função que dá a área do quadrilátero ou ABC em função de alfa. Bom, a primeira pergunta que nos pede é mostrar que o F de alfa é dado por isto. Certo? Bom, é o que nós vamos fazer. Eu vou só apagar aqui, só durante um minuto. Vou copiar esta figura e vou metê-la lá embaixo. Para nos ajudar aqui na resolução. Ok? Z. Ok. Então vou chegar aqui e vou copiar aqui. Então este é o 11, né? 11.1. É para não ter que vir cá sempre assim. E portanto vou meter lá aqui assim. Vou até aumentá-lo um bocadinho. Pronto. Ok. Portanto, nós já sabemos que aqui é 1, não é? Estas medidas são todas 1. Bom, o ponto C está sobre o eixo, está sobre a circunferência trigonométrica. Quer dizer que as coordenadas do ponto C, como C pertence à circunferência trigonométrica, vem que o ponto C, as coordenadas do ponto C são, isto aqui é cosseno de alfa, não é? E aqui é seno de alfa, certo? Isto é cosseno de alfa, seno de alfa, em que o cosseno de alfa é positivo e o seno de alfa é negativo. Isto é também muito importante, certo? Nós já sabemos isto. Isto é a primeira observação. Bom, a segunda é a área. Como é que eu vou calcular a área deste triângulo, deste quadrilátero? Divido em dois
em dois triângulos. Calculo a área deste e depois a área deste e somo. Portanto, a área do quadrilátero ou ABC é a área do triângulo OAC mais a área do triângulo ABC. Bom, e como é que calcula a área de cada uma destas coisas? Ora, a área deste é a base, que eu vou chamar a base AC, vezes a altura, que é OB, tudo sobre 2. Certo? Sim? E como é que eu vou fazer este? Este é AC vezes BC, tudo sobre 2. Certo? E agora reparem, BC não, BD. Reparem naquilo que eu escrevi lá em cima. BD, né? Eu escrevi que BD é igual a BC. Porquê? Porque isto é um arco de circunferência que está centrado, é aqui um arco de circunferência, certo? Que está centrado aqui no ponto D. Quer dizer, este é o raio, certo? Portanto, eu posso chegar aqui e substituir o BD pelo BC. E mais, eu posso chegar aqui e fazer isto, meter tudo debaixo da mesma. Mais AC vezes. Então aqui vou substituir, vou escrever aqui assim. Na altura do triângulo OAC, onde será o D? OD aqui assim, OD. Sim, OD, visual, OD. Obrigado, Carolina. OD. Aqui assim, aqui o BD é igual ao BC, não é? Então eu vou chegar aqui e substituir este por passar por BD. Ok, tudo sobre 2. E podem ou não, eu vou meter em evidência, eu vou meter o AC em evidência. Vou meter o AC em evidência. Se meter o AC em evidência, isto fica, que não tem igual, não é? Isto é BC. Fica então OD, se calhar não é preciso, mas pronto. BC sobre 2. Se calhar não adianta muito, mas... Ok. Portanto, o que é que eu preciso de saber? Há três coisas que eu preciso saber. A distância de AC, não é? Preciso de saber... Aqui enganei-me, não foi? Foi. Aqui, BD é CD. Eu também escrevi isto lá em cima, não foi? BC. O que é que eu escrevi BC? Aqui assim. Aqui escrevi bem. Aqui BC. DC é BD. Ok, voltando aqui para baixo. Aqui deve podia ter feito isso aqui. Aqui é CD, desculpa lá. CD. Aqui também é CD. Certo? Boa. Então, o que é que eu preciso saber? Preciso saber AC, CD e OD. Preciso saber estas medidas. Mas o AC até é o dobro de OD, não é? Portanto, se o AC é o dobro de OD, eu posso escrever aqui também que é o dobro porque o ponto D é o ponto médio, não é? Como D é ponto médio de AC, não é? É dito lá em cima no enunciado. É dito aqui em cima, separar. O ponto D é o ponto médio de AC. Vem que a distância de AC é o dobro da distância de CD. Então eu posso substituir aqui, então eu posso meter aqui uma setinha, vendo aqui, posso substituir o AC por 2CD vezes OD mais CD, tudo sobre 2. Este aqui cancela. E pronto. Reparem que eu escrevi a área em função de duas coisas muito simples. Ok. Então agora digam-me quanto é que vale
CD e OD. O nosso problema está resolvido. Não é? É só olharem para aqui. Esta medida que está aqui, daqui para aqui, eu vou escrever aqui em cima, aqui a vermelho. Esta medida é pura e simplesmente cosseno de alfa. Porquê? Porque corresponde aqui à abscissa, porque a abscissa é positiva. Já esta medida que aqui está, não é esta ordenada, é menos. Eu vou escrever ali daquele lado. Aqui, assim. E vou fazer aqui a laranja, se calhar. Esta medida que aqui está, esta, corresponde. Laranja não é muito bom, por causa daquele ali. A ver. Esta medida que aqui está, isto é seno de alfa, não é? Nós já vimos que as coordenadas do C são seno de alfa, seno de alfa. Mas o seno de alfa é negativo e este é positivo. Portanto, esta medida que aqui está é menos seno de alfa. Se quiserem, é um módulo do seno de alfa, mas como o seno de alfa é negativo, será menos seno de alfa, certo? Portanto, esta medida é menos seno de alfa. Portanto, podem escrever aqui como o seno de alfa maior do que zero e o seno de alfa é negativo, vem que a distância de C a D é dada por cosseno de alfa e a distância de O a D é dada por menos seno de alfa. Portanto, é isto agora que nós temos de escrever. Isto que está aqui, aqui assim, não é neste, é no seguinte. Fica então, está aqui. Portanto, o cosseno será, o CD será cosseno de alfa, este será menos seno de alfa, mais cosseno de alfa. E agora é só fazer umas conticas até termos o que nós queremos, não é? Ora, este vezes este dá menos seno de alfa, cosseno de alfa. Este vezes este dá mais cosseno ao quadrado de alfa. Bom, o que é isto que está aqui? Eu posso escrever este aqui, então vou meter este aqui primeiro. Menos. E agora o que eu vou fazer aqui é aquilo que eu já fiz na última aula. É acrescentar aquilo que me apetece. Reparem que eu quero mostrar que é seno de 2 alfa sobre 2, não é? Então, o seno de 2 alfa, não se esqueçam que o seno de 2 alfa é, vou escrever aqui assim, este aqui é 2 seno de alfa, cosseno de alfa, certo? Portanto, isto que está aqui será então seno de alfa, cosseno de alfa. O que eu vou acrescentar aqui, para ter aquilo que nós queremos, é ali um 2 e ali um 2. E, portanto, quando o faço, este que está aqui é o seno de 2 alfa. E, portanto, chegamos ao que nós queríamos, não é? Cosseno ao quadrado de alfa menos seno de 2 alfa sobre 2. Está feito. Está mostrado. Portanto, a área da região sombreada desta figura é dada em função de alfa por cosseno ao quadrado de alfa menos seno de 2 alfa sobre 2. E pronto. Está este resolvido. Vamos para o seguinte, para o 11.2. O 11.2 também costuma ser mais ou menos típico. 11.2, que diz para estudar a monotonia, estudar a função f quanto à monotonia, a existência de extremos e indicar o valor máximo da área. E depois dá aqui uma sugestão para determinarmos esse valor máximo. Nós vamos precisar dela, mas para já vamos então achar o valor máximo. Eu vou meter aqui a sugestão, se calhar não vale a pena, depois eu venho cá assim. Então, a primeira coisa que fazemos para estudar máximos, mínimos, monotonia, esse tipo de coisas, é derivar. Vamos usar a derivada. Portanto, é a primeira coisa que vamos fazer. Primeira coisa a fazer, derivar. Então, f' de alfa, certo? É a derivada desta coisa toda. Não se esqueçam que isto é uma potência, eu vou derivar como uma potência. Não é? Eu vou meter aqui as regras que vou usar. Sim? Portanto, nós já conhecem, já sabem desde a última aula, não, quer dizer, já sabem, mas a derivada do seno de U é U' cosseno de U. A derivada do cosseno
de U é menos U' seno de U. E eu vou usar aqui também a derivada da potência, não é? Que é N, U vontade é N menos 1, vezes a derivada da base. Sim? Portanto, é importante que tenham estas coisas em consideração. Portanto, a derivada disto será, então, a derivada do cosseno ao quadrado de alfa, menos, reparem que isto isto que está aqui eu posso escrever, não sei, eu vou escrever aqui ao lado, este que está aqui é a mesma coisa que ter 1 meio do seno de 2α, portanto a derivada deste é 1 meio da derivada do seno de 2α, não vão aplicar ali o quociente, por favor. Não é? Ok, e agora é derivar. Não é? Este é uma potência, certo? Portanto, o 2 baixa para ali, fica 2 cosseno de alfa vezes a derivada da base. Menos 1 meio. Agora como é que eu derivo o seno? É a derivada deste aqui, portanto é a derivada de 2α vezes o cosseno de 2α. Isto dá. Fica então, a derivada deste é menos cosseno, não é? É menos seno. Vou escrever aqui em cima. Então isto fica menos 2 cosseno de alfa, seno de alfa, menos 1 meio vezes 2 cosseno de 2α. Ok? Estes cancelam, não é? Este cancela com este. E, portanto, o que nós temos aqui é este que está aqui, eu posso escrevê-lo como menos 2 seno de 2α menos, desculpem, não, menos 2 não, 2 é seno de 2α, por simplesmente. Seno de 2α menos cosseno de 2α. Bom, e temos aqui a derivada calculada. Agora temos de fazer alguma coisa para calcular os zeros desta derivada, certo? Como é que vamos fazer isto? Vamos igualar a zero e vamos tentar resolver. Não é uma equação muito simples, mas também não é nada do outro mundo. Eu vou resolvê-la de duas maneiras e depois vocês escolhem a que gostarem mais, está bem? A primeira maneira é usar, eu quero aqui, f' de alfa igual a 0, ou seja, menos seno de 2α menos cosseno de 2α igual a 0. Ok, o que eu vou fazer é passar o cosseno para o outro lado e vou escrever cosseno de 2α igual a menos seno de alfa, seno de 2α. E agora a pergunta é, quando é que o cosseno e o seno de um mesmo ângulo são simétricos? E a resposta está no círculo trigonométrico ou na circunferência trigonométrica. Se usarem a circunferência trigonométrica, isto fica automaticamente respondido. Não precisam de fazer nada. Eu vou aqui buscar uma circunferenciazinha. Vou aqui buscá-la. Aqui mudar-lhe a cor. E agora vou buscar aqui uns referenciais para ser mais fácil depois fazer. Ok. Aqui, vou mudar as cores, este aqui para preto. E vou buscar outro aqui assim. Ok, por aqui assim. Portanto, aqui uma circunferênciazinha trigonométrica. E agora a pergunta é, onde é que o seno e o cosseno do mesmo ângulo são simétricos? E vocês sabem isso olhando para a circunferência. Eles são simétricos exatamente aqui assim. Neste ângulo aqui assim. Reparem. Aqui, em menos π sobre 4, o cosseno é raiz de 2 sobre 2 e o seno é menos raiz de 2 sobre 2.
Neste aqui, π depois, o seno é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno é menos raiz de 2 sobre 2. Portanto, nós estamos aqui a olhar para a circunferência para resolver o nosso problema. Portanto, eu posso dizer que o cosseno de um ângulo é simétrico do seno do mesmo ângulo se o ângulo, 2α neste caso, for menos π quartos e depois mais kπ, com k pertencente a z. Vou dividir tudo por 2 e tenho a minha solução. α igual a menos π sobre 8 mais kπ sobre 2, com k pertencente a z. Esta é uma maneira de resolver esta equação, olhando só para o círculo. Aliás, vocês sabem, já disse na última aula, eu uso o círculo, uso a circunferência para tudo. Não é? É uma mania minha, mas eu uso a circunferência para tudo. Acho essencial. Bom, eu só preciso de saber quais são as soluções que estão neste intervalo aqui, não é? De menos π sobre 2 até 0. É dar valores a k. Se conseguirem ver a olho, ok, só há uma solução que é o menos π oitavos. Mas se não conseguirem ver a olho, né, só dão valores a k. Portanto, reparem que o alfa vai pertencer então de menos π sobre 2 até 0. Eu, para facilitar a nossa vida, vou escrever este intervalo, este que está aqui, vou escrevê-lo como, ou seja, vou multiplicar aqui este por 4, menos 4 π oitavos, 0. Porquê é que eu faço isto? Porque as soluções vão-me aparecer aqui todas com denominador 8. E depois é mais fácil ver quais são as que estão lá, está bem? E vou chamar este intervalo aqui, ou este aqui, que é o que nós queremos, A, está bem? Portanto, se o k for 0, o alfa dá-me menos π sobre 8. E menos π sobre 8 está em A, não é? Certo? Portanto, não há dúvida nenhuma. Se o k for 1, o alfa dá, ora, se for ali 1, eu tenho que multiplicar aqui por 4, fica ali 4, 4 menos 1, 3. 3 π oitavos. 3 π oitavos já é maior do que 0, portanto não está. Não está em A. Portanto, não vale a pena dar para 2, 3, 4, porque se este já está depois do 0, não é? Já é maior do que 0. Se eu ainda ponho ali capas maiores, ainda mais afastado do 0 ele vai estar. Vou ver se tirando, neste caso, π sobre 2, se vai estar ou não. A gente podia olhar para aqui e dizer, bom, isto se isto anda de π sobre 2 em π sobre 2, se a amplitude deste intervalo é π sobre 2, obviamente que tem no máximo 1, não é? Porque se tiver 1 ali no meio, se eu somo π sobre 2, vai estar para lá do 0. Se eu tiro π sobre 2, vai estar antes do menos π sobre 2. Portanto, se tiver, é só uma solução, nós já vimos que é. Tem uma, que é esta, mas pronto, acabamos por fazer isto, acaba por ser também uma espécie de uma mini revisão. Portanto, se o k for menos 1, ali fica menos, portanto, multiplicar ali fica menos π, por 4 dá menos 4, menos 1 dá menos 5π. Portanto, o alfa dá menos 5π sobre 8, e, olhando para ali, ele está fora, não é? Menos 5π sobre 8 não pertence a A. Portanto, o único zero da derivada é menos π sobre 8. Bom, mas eu disse que ia resolver esta equação de duas maneiras e vou fazê-lo. Como é que eu faço isto? Bom, outra vez recorrendo à circunferência trigonométrica. Bem, portanto, nós temos aqui outra maneira. Nós temos aqui então f' de x igual a 0 e alfa, que fica menos seno 2α, não é? Menos cosseno 2α igual a 0. Vou resolver em ordem um deles, portanto vou passar para aquele lado, fica cosseno de 2α igual a menos
seno de 2 alfa. Portanto, a ideia agora aqui é fazer aquilo que nós fazíamos no 11º ano, muitas vezes, passar este seno ou este cosseno, está bem? Ou passam este menos seno de 2 alfa para um cosseno de qualquer coisa, ou passam este cosseno para menos seno de qualquer coisa. Eu vou passar este que está aqui para cosseno de qualquer coisa e vou usar a circunferência trigonométrica novamente. Se eu usar aqui a circunferência trigonométrica, vou usar aqui este, aqui assim, este, vou passá-lo para aqui e vou usar este. Se eu usar aqui a circunferência trigonométrica, meto aqui assim. Mais para cima, claro. Se eu usar aqui a circunferência trigonométrica, normalmente aqui x, y, e vou marcar aqui um 2 alfa. Eu vou só comparar, está bem? Não precisam de marcar no sítio certo. Ou seja, não precisam de marcar o 2 alfa no quadrante certo. Bem? É só fazer uma comparação. O 2 alfa, vou marcá-lo aqui, faz conta que ele está aqui. 2 alfa. O seno deste ângulo é esta medida aqui assim. É isto aqui. Eu quero um ângulo, não é? Eu agora quero determinar um ângulo onde o cosseno seja simétrico do seno. Se vocês olharem aqui, esse ângulo poderá ser este aqui assim, por exemplo aqui. Se eu colocar aqui, assim, este que está aqui é π sobre 2 mais 2 alfa. O cosseno deste ângulo, que é esta medida, não é? Ou seja, o cosseno de π sobre 2 mais 2 alfa, ou 2 alfa mais π sobre 2, é menos seno de 2 alfa. Certo? 2 alfa aqui. Sim? Portanto, esta medida é igual a esta, só com sinais contrários. Portanto, esta medida é igual a esta, este seno é simétrico, este cosseno é simétrico deste seno. Então eu posso chegar aqui e substituir aqui, escrever como este igual a cosseno de π sobre 2 mais 2 alfa. Certo? E agora, quando é que o cosseno de dois ângulos, ou seja, quando é que o cosseno de um ângulo é igual ao cosseno do outro? Bom, quando os ângulos são iguais ou quando são simétricos. Não é? Novamente, se quiserem usar aqui uma circunferência, podem decorar as fórmulas todas podem decorar as fórmulas todas das equações trigonométricas, mas já sabem que eu gosto de usar aqui a circunferência. Portanto, temos aqui sou um bocado chato com isso até. Os meus alunos das minhas aulas sabem isso. Um bocado chato com isso. Se vocês pensarem aqui num ângulo, não é? Temos aqui um ângulo alfa. Sim? Eu quero resolver a equação cosseno de alfa igual ao cosseno de x igual a cosseno de alfa, não é? Onde é que o cosseno de x é igual ao cosseno de alfa? Se o x for alfa, também pode ser este, não é? Porque aqui assim igual a, não é? Portanto, o x pode ser alfa mais 2kπ, ou se for o seu simétrico, não é? Se o x for menos alfa, a solução também é uma solução da equação. Certo? Portanto, é importante que tenham esta noção deste tipo de coisas. Portanto, para o cosseno de 2 alfa ser isto, o 2 alfa pode ser π meios mais 2kπ, π meios mais 2 alfa mais 2kπ, certo? Ou então simétrico, o 2 alfa pode ser o simétrico eu vou aqui meter isto um bocadinho para trás, que é para ter espaço. Não é? Fica ali um bocadinho desalinhado, mas não há problema. Pode ser o simétrico aqui assim, menos π sobre 2 mais 2 alfa mais 2kπ, k pertencente a z. Bom, há aqui uma equação que nos deixa de preocupar, esta aqui, faltou igual aqui, parece quase menos, isto é um igual. Este aqui cancelam e, portanto, fica zero igual àquilo que dá aqui uma equação impossível. E, portanto, nós não nos temos que preocupar com ela.
Portanto, ficamos só com esta aqui deste lado, que é 2α igual a menos π sobre 2 menos 2α, não é? Mais 2kπ, k em z. Passa este para aquele lado, fica 4α igual a menos π sobre 2 mais 2kπ, k em z, e divido tudo por 4, não é? Vou dividir aqui tudo por 4. Aqui fica α igual, ora, fica menos π oitavos mais 2kπ sobre 4, com k pertencente a z. Bom, a gente sabe que 2kπ sobre 4 é a mesma coisa que ter kπ sobre 2. Ok, e chegamos à mesma conclusão, é a mesma solução, portanto eu posso escrever aqui α igual a menos π sobre 8, não vou estar a substituir novamente, porque nós já sabemos o que é que é. Portanto, temos aqui duas soluções para a equação, duas resoluções distintas para a mesma equação. Bom, o que é que falta? Falta fazer o quadro de sinal, ver o sinal, indicar a monotonia e indicar o valor máximo da área do quadrilátero. Em princípio ela será crescente e depois decrescente. Portanto, é o que eu vou fazer. Vou aqui buscar, fazer um quadrozinho de sinal, não é? Vou aqui para baixo fazer isso. Eu só preciso de ter, então, aqui uma linha para a derivada e outra para a função. Eu não vou dividir em duas. Vou aqui fazer, então, uma colunazinha. Vou fazer uma coluna para o menos π sobre 2, outra para o menos π oitavos e uma para o zero, não é? Porque ela acaba em zero. Não é? Ok? E está feito. Esta parte aqui já não me interessa. Certo? Já não me interessa. Tenho aqui o alfa, aqui a derivada, f' de alfa, e aqui a função. Aqui menos π sobre 2, aqui menos π oitavos e ali zero. Sabemos que ela anula-se aqui, sabemos que não está definida ali, não está definida porque está aberto. No entanto, eu posso usar este menos π oitavos para ver aqui se é positivo ou se é negativo. Não se esqueçam que a derivada vou escrever aqui a derivada, menos seno de 2α menos cosseno de 2α. Se vocês substituírem por zero, certo? Se fizerem o f' de zero, tenho aqui o f' de zero. Eu vou fazer aqui à parte, mas aqui o f' de zero. O f' de zero dá menos seno de zero menos cosseno de zero. Ou seja, dá 0 menos 1, que é menos 1. Portanto, ela é negativa aqui, sim? Negativa aqui. E também será negativa aqui, não há nenhum zero no meio. Há de ser positiva aqui, não é? Muda de sinal. Se tiverem dúvidas, novamente podem substituir. Por exemplo, o menos π quartos está alguns por aqui no meio. Certo? Se fizerem o f' de menos π quartos, dá menos seno de, substituírem ali por menos π quartos, menos π sobre 2, menos cosseno de menos π sobre 2, que dá, ora, o seno de menos π sobre 2 é menos 1, portanto isto é menos 1, e o cosseno é 0, portanto isto vai dar 1 positivo, certo? Portanto, agora é só escrever aqui, já sabemos que este aqui não está definido ali, portanto é só dizer que aqui é crescente, aqui é decrescente, aqui tem o máximo e aqui tem o mínimo. Reparem que é fechado em 0. É fechado em 0, não é? Acho que sim. É fechado em 0, portanto tem um mínimo. Portanto, não se esqueçam de dizer que ali é mínimo, certo? Portanto, agora é só dizer f é crescente em menos π sobre 2 menos π oitavos,
fechado, é crescente em, aqui, decrescente, não, decrescente aqui, é crescente, José Carlos, estava bem, é crescente ali, é decrescente em menos π sobre 8, 0, vírgula, tem máximo e neste caso até é absoluto, porque ela sobe e desce, não é? Em x igual a menos π oitavos e mínimo relativo em x igual a 0. Ok, o que é que falta? Calcular a área máxima do quadrilátero. É fazer o f de menos π sobre 8. Portanto, a área máxima do quadrilátero é dada por f de menos π sobre 8. E, portanto, o que é o f de menos π sobre 8? É cosseno ao quadrado de menos π sobre 8 menos, não esqueçam que é ir à função e substituir, não é? Seno de 2 vezes menos π sobre 8. Tudo sobre 2. Bom. Este aqui nós não sabemos como fazer, porque nós não conhecemos o cosseno de menos π sobre 8. Não é? Existe, é um número real, existe, claro, mas nós não o sabemos. Mas é dada aqui uma sugestão, não é? Que diz que o cosseno de 2α é 2 cosseno ao quadrado de alfa, não é? Menos 1. Portanto, esta sugestão é que nos vai permitir tirar ali o cosseno ao quadrado de alfa, não é? Vou fazer aqui à parte, aqui assim, aqui com esta sugestão, repara, isto acontece, não é? Se alfa, vou fazer aí encarnado, se alfa for menos π sobre 8, então cosseno de 2 vezes menos π sobre 8 é igual a 2 cosseno ao quadrado de menos π sobre 8 menos 1, certo? Portanto, agora é só saber quanto é que vale aquele. Este que está aqui é cosseno de menos π quartos. Vou já passar 1 para aquele lado, é igual a 2 cosseno ao quadrado de menos π sobre 8. Que fica, ora o cosseno de menos π quartos é raiz de 2 sobre 2. Portanto, isto é, já vou dividir, vou escrever assim devagarinho. Isto é raiz de 2 sobre 2, mais 1, igual a 2 cosseno ao quadrado de menos π sobre 8. Que fica então, dividindo tudo por 2, não é? Se eu chegar aqui e dividir tudo por 2, fica raiz de 2 sobre 4 mais 1 meio igual ao cosseno ao quadrado de menos π sobre 8. Ok, e temos o cosseno ao quadrado de menos π sobre 8 calculado. Este que está aqui, não vou fazer muitas contas, este que está aqui é o seno de menos π sobre 4. Portanto, isto fica aqui igual a raiz de 2 quartos mais 1 meio menos, aqui é sobre 2, aqui fica menos raiz de 2 sobre 2, não é? O seno de menos π quartos é raiz de 2 sobre 2, portanto isto dá raiz de 2 sobre 4, mais 1 meio, mais raiz de 2 sobre 4, certo? Estes dois juntos dá 2 raiz de 2 sobre 4 mais 1 meio, ou seja, raiz de 2 sobre 2 mais 1 meio
E podem deixar assim ou podem escrever de outra maneira mais simpática. Quer dizer, eu acho que é mais simpática. Assim. E pronto. Portanto, a área máxima é dada por isto. A função tem o máximo absoluto em x igual a menos π sobre 8. Este artifício aqui, isto é uma coisa que vocês conhecem, esta forma vem pura e simplesmente, eu vou aqui escrevê-la, esta forma vem do cosseno de 2 alfa também, que é cosseno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa, e vocês sabem que este seno ao quadrado de alfa é 1 menos o cosseno ao quadrado de alfa, não é? Portanto isto fica cosseno ao quadrado de alfa menos, isto não é nada do outro mundo, convém que vocês saibam isto, também podiam substituir, isto aqui é cosseno ao quadrado de alfa, e tirando ali os parênteses fica 2 cosseno ao quadrado de alfa menos 1. Também podiam fazer, não é? Não poderiam fazer esta aqui, também é igual, isto é cosseno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa, não é? Quando começa a apagar uma coisa, pronto. E não ficou como eu queria, mas pronto, vou só pegar ali um bocadinho. E este que está aqui é 1 menos a forma fundamental da trigonometria. Aqui também foi pela forma fundamental da trigonometria. E, portanto, este também é, substituir ali fica 1 menos 2 seno ao quadrado de alfa. Bom, tem duas maneiras de ver o cosseno de 2 alfa. 3. Esta, que é habitual, esta e esta. Aqui. Bem? Pronto. 2 exercícios com muita coisa sobre trigonometria. Este exercício segundo não é muito fácil. Não é não ser muito fácil. Tem algumas contas que são mais complicaditas, mas que pronto, acaba por ser um exercício que eu acho que é completo. Portanto, dois bons exercícios que revêem uma boa parte da matéria de trigonometria do 12º e também do 11º. Então fica aqui a sessão fechada. Regressamos mais daqui a pouco para a sessão 2. Até já.